Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Obrigado a todos vocês por estarem ampliando o nosso portal, trazendo mais gente. Cada vez mais nós temos pessoas que estão se inscrevendo. E você que chegou agora, você é muito bem-vindo, dê o clique, participe aqui das nossas reflexões, porque o Brasil precisa muito de gente pensando sobre aquilo que está acontecendo, né? Então, muito obrigado, dê o clique, dê o joia e vamos embora. Quero dizer que a gente vai trazer outras pessoas para a live aqui. Gente, quando eu convido alguém para uma live, não quer dizer que eu tenho que convidar alguém que eu concorde com tudo. Quanto mais a gente tiver pontos de vista diferentes, divergentes, é legal. A gente tem que abrir a nossa capacidade de interpretar os fatos, a nossa paciência, a gente tem que saber ouvir. Muitas vezes eu falo algumas coisas aqui, cara, pumba, sai do portal, mas enfim, faz parte. Eu também me coloco como uma pessoa sujeita à crítica também, e eu procuro ter serenidade com esse tipo de situação, porque eu acho que é assim que a gente aprende, a gente evolui, a gente consegue retransmitir alguns conhecimentos, e eu acredito muito nisso, é por isso que eu vim para cá. Quero dizer que o convite ao ex-presidente Lula para participar aqui de um papo com a gente está feito, está lá na fila, e já está confirmada uma live aqui com o Eduardo Moreira, no dia 23, eu vou divulgar isso com vocês direitinho. E também já conversei para fazer uma live com a professora Maria Lúcia Fatorelli, vai ser um papo interessante, o jornalista Bob Fernandes e o meu amigo Rubem Gonzalez, o polêmico Rubem Gonzalez. Eu gosto de pessoas polêmicas, como eu disse a vocês, a gente aprende muito com o contraditório. Isso é muito importante e o Brasil talvez esteja carecendo muito disso. E tem uma ferramenta que poderia ser utilizada no país, que são os grandes meios de comunicação, mas esses cumprem um papel de não deixar com que o povo reflita sobre a sua realidade. A gente vai falar nisso aqui. Mas eu gostaria de bater um papo e abrir esse nosso papo tentando responder aqui uma pergunta do professor Vila. O professor Vila, que é uma dessas pessoas que muitas pessoas gostam e outras detestam, né? E eu gosto de separar muito essas questões. Ele tem um estilo muito próprio de se reportar às pessoas, de analisar fatos. Nos governos passados ele foi muito contundente, então por isso ele colheu muitas críticas, né? Mas agora ele está desempenhando um papel muito importante, que é o fato de estar colocando as vísceras de muitas questões do governo Bolsonaro, sob o ponto de vista histórico, ponto de vista ético, ponto de vista conjuntural, ponto de vista legal, para fora. Então, ele é muito bem-vindo, nesse aspecto estamos juntos e vamos embora. Mas ele coloca uma pergunta sempre nos últimos programas dele, que eu gostaria de responder, gostaria de fazer uma live com ele, está aqui publicamente colocado, né? Que é o fato de entender ou perguntar para nós, ou para todos nós, né? O que faz ainda o presidente da República se manter no poder? Porque fica um negócio misterioso, se tem tanta gente contra, se até os meios de comunicação teoricamente estão contra, quem é que ainda dá sustentação a esse homem, né? Vamos tentar responder isso aqui. Vou colocar a fala dele aqui, vamos lá. Ser carioca é patético, né? O Quasímodo. Alguém vai levar a sério, né? Não tem apoio empresarial, não tem apoio do grande capital, não tem apoio no Congresso Nacional, né? Ele central, não tem nem o centrinho, papo furado. Então, apoio das Forças Armadas. Onde já se viu o apoio das Forças Armadas numa democracia ser elemento de força? Não é elemento de força, né? Portanto, como é que esse homem continua no poder? Pela inércia da sociedade civil. Ela está começando a se movimentar. Teve alguns manifestos, teve mobilização, mas... Aí é o ponto. Tem algumas questões que o professor Vila colocou. Professor Vila, olha, não é bem assim não. O Bolsonaro, se ele não tivesse apoio nenhum de grandes interesses, ele já tinha rodado faz tempo. Quando a gente lê esse livro aqui do Noam Chomsky, eu espero que o senhor, se não tiver lido, que o senhor coloque aí na sua lista, nós vamos perceber que o mundo, hoje, ele é controlado por grandes corporações financeiras, fundos de investimentos, enfim, que estão atuando em vários segmentos. E esse pessoal não tem pátria, não tem ética, não tem moral, ele só tem interesses. E boa parte dessas corporações, dessas supercorporações, é comandada por psicopatas, pessoas que não conhecem o sofrimento das camadas sociais mais baixas, estão pouco se lixando. Esses caras dividem o mundo entre vencedores e perdedores. Então, se você não está no clube deles, você tem mais é que morrer. E isso contamina o pensamento de muita gente mundo afora.
E aí, entrando na tua pergunta, por que é que a gente ainda não fez absolutamente nada? Por que que as coisas não estão se dando para derrubar, para tirar o Bolsonaro de onde está? Ele que está cometendo crimes atrás de crimes contra o povo brasileiro. Aí o senhor responde, a sociedade civil não está mobilizada. Mas como é que a sociedade, como o Brasil, como as pessoas sem escolaridade, as pessoas que recebem como única fonte de informação a televisão, elas conseguem se mobilizar? Tem uma frase do Hegel, que eu sempre cito aqui, pensador, filósofo, né, alemão, que ele dizia que a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Olha só, essa frase tem uns 200 anos. Quem tem o poder da informação tem o poder de fazer com que o outro reaja. Se você está na sua casa sozinho, lá cochilando ou pensando em alguma coisa, e você não está vendo que está rolando uma ribanceira, está rolando pela ribanceira uma pedra, você vai morrer sem saber. Agora, se você tem essa informação, você vai poder sair. É a mesma coisa com o povo de uma maneira geral. Se o povo não está sabendo que, de fato, nós estamos sendo assaltados por esse governo, que esse governo é o responsável pelo assassinato de brasileiros, que esse governo está atuando não a favor do povo, mas a favor das corporações, das grandes corporações, como é que esse povo vai se mobilizar? E ainda mais as parcelas que são ativas politicamente. Se elas são comandadas por pessoas que são cretinas, são imbecis, são pessoas que utilizam da cretinice humana para mobilizar um tanto de gente para dar sustentação a esse governo, realmente o ambiente fica totalmente completo. A gente tem que analisar, quando a gente fala em meios de comunicação, que eles têm um comportamento binário, né? Eles vão de um lado a outro, vão de 0 a 100 com uma facilidade. O Jornal Nacional de ontem gastou 40 minutos em tom pesado falando da Covid. Aí vai o William Bonner, triste, fala, as pessoas estão morrendo, a gente fica discutindo números da Covid e, por enquanto, nenhum debate sobre o que está acontecendo no Brasil. Nada acontecendo no plano econômico. E quando entra a abordagem do plano econômico, depois de algumas coisas serem associadas remotamente ao governo Bolsonaro, o nome dele não é citado especificamente, não se coloca nenhum parente de uma vítima apontando o dedo para ele, não se faz nenhuma projeção mais ampla do que estão passando, as pessoas estão perdendo seus entes, que estão tendo dificuldade para enterrar, que não conseguem se despedir, que têm problemas financeiros, isso tudo não é abordado. E aí eles colocam Paulo Guedes, depois desse momento, para falar sobre a economia. E aí é um jogo bem ensaiado. O Guedes aparece com um tom sóbrio, uma fala mais mansa e falando de coisas do povo brasileiro, ou de coisas para beneficiar o povo brasileiro. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para que analisemos juntos isso aqui. Vamos lá. R$300. E sem dar detalhes, o ministro disse que o passo seguinte será unificar os programas sociais. O presidente já lançou e comunicou isso, que por 2 meses nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estamos num nível de emergência total a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais, o lançamento de um Renda Brasil, que o presidente vai lançar, porque aprendemos também durante toda essa crise que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos lançar um programa verde e amarelo, que o presidente, durante a campanha, já tinha dito. Há regimes onde tem muitos... Aí o Jornal Nacional apresenta o Guedes como sendo um cara sensato, um cara que está preocupado com o povo brasileiro. Se você prestar atenção na matéria, você vai ver o seguinte, que não tem nada apresentado ainda. É tudo no gerúndio, estaremos apresentando, estaremos fazendo. Isso é o que a gente chama de grande cortina de fumaça. Isso tudo veio à tona, esse tipo de fala, para engrupir as pessoas e tem ganhado cada vez mais espaço, né? Eu mostrei para vocês no nosso programa anterior essa matéria aqui, que enfatiza que o Guedes quer incluir informais de novo Bolsa Família, e ele foi tratar isso com deputados federais do Centrão. O Guedes indo tratar um assunto que não é assunto de deputado federal, porque isso é assunto do Poder Executivo, cuja parcela do orçamento do Brasil é ínfima, e ele foi também tratar nessa reunião sobre o Banco Central, a autonomia do Banco Central, medidas para aprovar reformas tributárias, medidas para aprovar benefício para banco,
para beneficiar o grande capital, para favorecer e acelerar a entrega do patrimônio público brasileiro, o gás, o petróleo, nossa infraestrutura, só foi tratar de mega trambiques, mega transações financeiras. E isso não foi noticiado. O que aparece no jornal, depois dele ter ido tratar da entrega do povo brasileiro, são o gerúndio. Programa único, o governo quer unificar benefícios. Isso é conversa para boi dormir, isso é cortina de fumaça. Então, enquanto eles vão fazendo esse tipo de situação, Guedes vai aparecendo como o cara da área econômica, que está cuidando de você, cidadão brasileiro. E aí o detalhe da cretinice confessa, né? Ele diz que 38 milhões de brasileiros estavam invisíveis e que a Covid revelou 38 milhões de brasileiros para a equipe econômica, para o governo Bolsonaro. Ou seja, 38 milhões de brasileiros, se morressem, o governo não ia ficar sabendo, porque o governo não tem atenção para essa gente. Portanto, a surpresa deles de terem 38 milhões de brasileiros invisíveis. Gente, isso é para não colocar esse pessoal num paredão de fuzilamento e passar o cerol, como diz o outro, se fosse um país que tivesse leis mais rígidas contra traidores da pátria, contra genocidas. Pois bem, só que eles são apresentados pelos grandes meios de comunicação como pessoas muito dóceis, preocupadas com o povo. Então, tá vendo, professor Vila, o que acontece? Se o povo não é informado, o povo não reage e o povo não continuará a ser informado. Bolsonaro está sendo poupado, porque Bolsonaro sendo poupado, Guedes, que está fazendo negócios com o Brasil, estará sendo poupado também. A coisa é simples assim. E eles conseguem ter uma animação de auditório por conta de criaturas que são absolutamente insensatas. Aí a gente tem que ver o guru dessa gente, né? Existe um livro de um professor de história da economia lá nos Estados Unidos chamado Carlo Cipolla. Ele escreveu um livro pequeno chamado As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. E ele nos alerta, né, que nós cometemos um grande erro. Nós subestimamos o poder da estupidez. E para ele, o estúpido é aquele cara que causa mal a outra pessoa sem ter nenhum benefício para si. E ele fala no livro dele que existe um outro tipo de criatura que não é bem a criatura estúpida, né? É o que se aproveita do estúpido. Esse ele chama de bandido. Quando ele percebe alguém que é um estúpido, esse estúpido é capaz de chamar a atenção e o bandido se utiliza dessa estupidez. Então vocês identifiquem aonde estão esses personagens na República Brasileira. E o comando da estupidez intelectual que a gente vê no governo Bolsonaro tem muito a ver com essa criatura, esse personagem que eu chamo de estelionatário intelectual, que é Olavo de Carvalho. Ele consegue influenciar, estimular a sua seita de pessoas que estão aqui no Brasil num âmbito de insensatez e de ignorância absurda. Olavo de Carvalho ele é considerado um cara inteligente para o pessoal dele. Quando você analisa, você coloca lupa sobre a criatura, você percebe que ele é um grande estelionatário intelectual. E é um completo ignorante em relação às questões do direito. Esse homem não conhece nada da Constituição brasileira, ele não sabe nada como é que é o funcionamento das instituições, o sistema de freios e contrapesos, o sistema da democracia, não conhece o funcionamento do direito das coisas mais fundamentais, que é o direito de você promover a ação contra uma pessoa, como é que funciona a justiça, e o pessoal dele vai nessa mesma linha. É um pessoal absolutamente ignorante, assim, a última potência, né? Ainda mais sob o ponto de vista do direito. Diz Olavo de Carvalho no seu Facebook, o último agora, né? Todos os brasileiros que sofreram humilhações e danos na quarentena inútil, então aí ele entra no campo da cretinice, imbecilidade e ignorância na área da ciência, né? Mas ele diz que essas pessoas que sofreram têm que processar o STF. Processar o STF? É possível processar a mais alta corte do Brasil por ter cumprido uma interpretação da Constituição? Onde é que o senhor encontra isso no planeta? Então isso também é mais uma pílula da sua infinita ignorância, professor, entre aspas, Olavo. Então diz que tem que processar o STF e os governadores que o submeteram a isso. O lugar desses canalhas é a cadeia. Canalha, o pessoal que está cumprindo, que está interpretando a Constituição.
Pois bem, não é preciso o artigo 142 nenhum. O Código Penal é suficiente. O professor, o senhor não entende nada de direito. Pare de falar ignorância e de estimular os seus ignorantes seguidores a fazer a mesma coisa. Quando você olha aqui esse pessoal aqui que segue o Olavo de Carvalho, tem ele como guru, que tem aqui uma foto dele aqui espetada na parede, né? É um pessoal que reproduz esse tipo de ignorância, gente. Eles ficam o tempo todo criando cisânia e criando uma interpretação absolutamente míope da realidade. Eles ficam atacando o Supremo Tribunal Federal por ser o intérprete da lei. Eles acham que o Supremo Tribunal Federal está ocupando, está usurpando, está perseguindo. E eles acabam entrando numa linha de colisão de virarem réus em diversas ações. De fato, eles acabam sendo um grupo conspirador, um grupo negacionista, um grupo terrorista, um grupo ilegal, um grupo que divulga uma série de inverdades, de fake news, e por isso que eles estão sofrendo. Eles têm lá, com o seu guru máximo, uma série de interpretações toscas, só pode dar nisso, né? Aliás, aonde estão os 01, 02, 03 que desapareceram, né? Olavo de Carvalho, que para ele sempre tem razão, disse que o pai deles é bandido, que o pai deles prevaricou, que o pai deles tinha que enfiar as condecorações todas naquele lugar, que o pai deles percebe a existência de crimes e não faz absolutamente nada, e que ele pode derrubar o governo do pai deles. Os meninos desapareceram, né? Estão órfãos, porque de um lado eles têm um pai que é o presidente, mas é um cabeça oca, e tem do outro o pai ideológico deles, que é uma pessoa que não tem nenhum juízo, né? Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas questões. Professor Vila, a questão toda é muito mais ampla do que a vã filosofia pode prever. Gente, joguem suas dúvidas, suas críticas, sugestões. Até o nosso próximo programa. Tchau!